Olá, alunos do oitavo ano. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Professor Tarsis aqui. Nós vamos começar hoje a nossa segunda aula sobre o assunto eletricidade, mas antes disso, nós vamos revisar rapidamente o que nós vimos na aula passada, certo? Nós vimos o conceito de eletricidade, né, que é uma área da física responsável por estudar fenômenos associados a cargas elétricas, certo? Nós vimos um pouco da história da eletricidade, sobre filósofos e até cientistas antes de Cristo que já percebiam esse processo de eletrização de alguns materiais. Nós vimos o conceito de átomo, que toda matéria é constituída por átomos e que estes, por sua vez, são constituídos por, no mínimo, três tipos de partículas, né? Nós vimos os prótons, que são as partículas de carga positiva, os nêutrons, que não possuem uma carga elétrica, assim, esses dois formam o que nós chamamos de núcleo do átomo, e ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera, né? Lembrem que são as vias por onde estão se movimentando as partículas de carga negativa, que são os elétrons. Então, basicamente, nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Essa é a constituição básica do átomo. Lembrem que isso não quer dizer que eles são formados apenas por esses três tipos de partículas. Hoje já se sabe que existem outras, mas para o nosso nível aqui, nós vamos ficar apenas com essas três: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Daí nós vimos que o fato dos materiais terem esses elétrons em movimento nessa eletrosfera, isso vai ser importante para determinar o movimento ou não desses elétrons de um átomo para o outro. Quando ocorre esse fluxo de elétrons, nós temos aí um processo de energia, nesse caso, relacionado à eletricidade, certo? Nós vimos também que existem corpos neutros e corpos que estão carregados eletricamente, ou positivamente ou negativamente. Vimos também que cargas iguais, positiva com positiva ou negativa com negativa, elas tendem a sofrer um processo de repulsão, enquanto cargas opostas, elas tendem a sofrer um processo de atração, certo? Vimos também que um corpo neutro é aquele onde eu tenho um número igual de elétrons e prótons. Um corpo carregado positivamente, aqui ó, um corpo eletrizado positivamente, ele tem maior quantidade de prótons do que de elétrons, e um corpo eletrizado negativamente, ele tem o inverso, né? Ele tem uma maior quantidade de elétrons do que de prótons disponíveis ali, certo? E o neutro tem quantidades iguais dessas duas partículas. Bom, daí nós vimos como que ocorre de forma rápida essa eletrização, né, de um corpo neutro, quando ele entra em contato com o corpo eletrizado. E vocês fizeram esse exercício aqui, certo? E hoje nós iremos estudar melhor os processos de eletrização. Como que um corpo pode ficar eletrizado. Lembrando, oitavo ano, que quando eu falo corpo, nesse contexto que nós estamos estudando, isso não significa que seja um corpo humano, não. Isso significa que seja qualquer objeto, pode ser um objeto, pode ser um corpo humano também. A gente usa esse termo corpo-objeto para definir uma matéria, certo? Esse é o nosso contexto aqui, algo que tem uma massa e tenha um peso também. Vamos lá, ó. Não se esqueçam de comentar depois no vídeo, tá? E alguns recados que eu gostaria de dar para vocês é que as dúvidas devem ser colocadas lá no fórum da turma de vocês no GR8. Façam o exercício que vai estar aqui no final do slide e acessem diariamente o sistema. Isso aqui vocês já sabem, mas é sempre bom relembrar, viu? Bom, pessoal, antes da gente começar a entrar nesse conceito de processos de eletrização, eu preciso trazer para vocês a definição de dois termos que vão ser muito importantes para o nosso conteúdo, que é o termo de condutores e isolantes. O que significa isso?
Significa que eu tenho materiais que vão ser bons condutores elétricos, como, por exemplo, a maioria dos metais, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, isso aqui, por exemplo, essa chave é formada por metal, essa moeda também, esse clipe aqui, ó, todos esses materiais que geralmente são metais, eles geralmente são bons condutores elétricos. O que isso significa? Significa que quando eu analiso o átomo que constitui esses metais, eles vão ter vários elétrons livres naquela camada da eletrosfera. Eles vão estar circulando livremente nessas camadas, certo? Ao circularem livres nessas camadas e terem camadas disponíveis para esses elétrons se movimentarem, esses elétrons vão pular de um átomo para o outro, tendo então um movimento, um fluxo de elétrons. Quando eu tenho esse fluxo de elétrons de forma a não ter nenhuma barreira em algum material, ele automaticamente se torna um bom condutor. Na verdade, ele já é um bom condutor porque ele tem esses elétrons livres em movimento nos seus átomos, certo? Já quando eu pego, por exemplo, materiais isolantes, como a borracha, a madeira, o plástico, aqui, ó, eles geralmente não são bons condutores elétricos, tá? Por quê? Porque quando eu analiso a constituição dos seus átomos, eles não têm essa questão aqui de um fluxo livre de elétrons, tá? Por isso que eles são materiais ou condutores ruins ou isolantes, beleza? Bom, pessoal, então dentro disso, então, nos condutores, ó, nos materiais que são condutores elétricos, um ou mais dos elétrons daquelas camadas mais externas que a gente viu na imagem, daqueles átomos que formam esses materiais, eles não estão firmemente presos aos núcleos, né? O que vai acontecer então? Estes elétrons estarão livres. Por eles estarem livres, eles vão entrar em movimento, fazendo com que eu tenha um fluxo desses elétrons e automaticamente uma condução de eletricidade de forma mais eficiente, tá? Já em outros materiais, como a borracha e o vidro, por exemplo, o plástico, esses elétrons eles estão firmemente ligados ao núcleo. Eles não conseguem ter esse movimento livre, como nos condutores. Justamente por isso, esses materiais vão ser chamados de isolantes elétricos, certo? A energia elétrica não vai fluir livremente nesses materiais. Bom, dentro desse contexto, então, a gente vai entrar agora num processo chamado de processo de eletrização, que é um processo onde um corpo inicialmente neutro, ou seja, ele tem inicialmente cargas positivas e negativas na mesma quantidade, ele vai ser eletrizado. Como assim, professor? Quer dizer que ou ele vai ter mais cargas positivas ou ele vai ter mais cargas negativas. Ele vai sair desse estado neutro. Nesse processo, o que vai acontecer? Ou os elétrons vão ser adicionados nesse material, nesse corpo, ou eles vão ser removidos. Lembrando que se eles forem adicionados e estiverem em maior quantidade, esse corpo estará carregado negativamente. E se eles forem removidos de um corpo e eu tiver uma maior quantidade de cargas positivas, que são os prótons, esse corpo estará carregado, eletrizado positivamente. Daí nós vamos ter 3 processos, olha aqui, ó, 3 processos de eletrização. Ou essa eletrização vai acontecer por atrito, por contato ou por indução. Na aula de hoje, nós veremos, ó, o processo por atrito e por contato. E na próxima aula da semana que vem, nós veremos por indução e também veremos a questão de como funcionam os raios, as descargas elétricas que ocorrem na nossa atmosfera e também entram em contato com o nosso solo. Nós vamos ver sobre isso daí melhor na semana que vem. Por atrito, vamos pegar então o primeiro processo, ó, eletrização por atrito. Essa eletrização por atrito, oitavo ano, ela vai ocorrer quando a gente pega 2 corpos, no mínimo, nós atritamos esses 2 corpos, geralmente de substâncias diferentes ou não precisa ser de substâncias diferentes, depende do caso, e inicialmente esses corpos são neutros, antes do atrito. Quer dizer que inicialmente eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas.
Quando eu começo a atritar esses dois corpos, literalmente, para vocês entenderem o que é esse atritar, esfregar um no outro, por exemplo, é um tipo de atrito. Vai acontecer a transferência de elétrons de um corpo para o outro, certo? Quando ocorre essa transferência, vai acontecer o processo de eletrização. Porque um corpo pode ficar eletrizado positivamente, por exemplo, se ele tiver cedido elétrons para o outro corpo, e o outro corpo que recebeu os elétrons, ele fica eletrizado negativamente, porque ele ganhou elétrons. Então, o que perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente, e o que recebeu elétrons fica eletrizado negativamente. Lembrem que os elétrons eles têm carga negativa, certo? Então, esse é um dos modos como os corpos podem ficar eletrizados, por atrito. Vamos pegar um exemplo aí? Imagine que eu pego um exemplo bem clássico, a lã e o vidro. Então, eu tenho a lã aí e o vidro, os dois estão inicialmente neutros, não estão eletrizados. Quando eles estão neutros, não se esqueçam que tem a ver com a quantidade de cargas iguais, né? Cargas positivas e negativas. Então, eles têm o mesmo número aí de prótons e elétrons. Aí eu vou pegar essa lã e vou esfregar nesse bastão de vidro, criando aí um atrito. Quando eu faço isso, quando eu atrito esses dois objetos, esfrego no outro, os elétrons são transferidos do vidro para a lã. Então, o vidro ele cede elétrons para a lã. Se o vidro cedeu elétrons, quer dizer que ele vai ficar carregado, eletrizado positivamente. E a lã que recebeu esses elétrons fica eletrizada negativamente. Então, ao final desse processo, nós temos dois corpos eletrizados. O vidro positivamente e a lã negativamente. Então, esse é o processo de eletrização por atrito. Dentro disso, então, nós vamos ter um outro tipo de eletrização que é por contato. Então, nesse caso, não é por atrito, eu não vou esfregar um corpo no outro, eu não vou ficar batendo um corpo no outro. Eu vou ter simplesmente encostar. Ao encostar, ter contato, certo? Não confundam contato com atrito. O contato é quando esse corpo ele é colocado em contato com outro sem ocorrer atrito. Quando isso ocorre, nós temos o excesso de carga do corpo eletrizado, ele vai ser distribuído entre os dois corpos. Como assim, professor? Imagina comigo o seguinte, ó, vocês vão entender isso melhor nesse exemplo aqui. Eu tenho aqui um corpo A e um corpo B. Nesse caso, na eletrização por contato, um dos corpos já tem que estar eletrizado no começo. Diferentemente da eletrização por atrito, que eles são neutros, e aí com o atrito eu vou ter a transferência de elétrons, né? Aqui não. Imagina que o corpo A já é eletrizado negativamente, como está aqui na imagem, e o B aqui, ó, ele é neutro, certo? Se o corpo B é neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, né? Então imagina comigo o seguinte, ó, agora eu vou encostar o corpo B no corpo A. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Os elétrons em excesso do corpo A, eles vão ser transferidos para o corpo B, certo? E aí o que vai acontecer aqui? Ó, olha, os elétrons foram transferidos para o corpo B. Ao final desse processo, nós vamos ter dois corpos eletrizados negativamente, com cargas de sinais iguais, pela cessão de elétrons aí. Já imaginem que eu tenho uma outra situação onde eu tenho um corpo A carregado positivamente e um corpo B neutro. Quando eu encosto, ó, esse corpo B, ou seja, o corpo A nesse caso aí, se ele está positivo, quer dizer que ele tem excesso de prótons. Quando eu encosto, ó, olha aí para a imagem, o corpo B no corpo A, que é o que vai acontecer agora, esse contato ele vai fazer, ó, olha aí, encostei, o contato foi estabelecido entre os dois corpos, não foi? Então quer dizer que nesse caso, os elétrons de B, aqui ó, as cargas negativas de B vão ser transferidas para o corpo A, né? E aí o que vai acontecer, ó?
cada elétron que foi transferido de B para o A, ele vai neutralizar um próton que esteja em excesso de A, porque eles se atraem. Quando isso acontece, que ele neutraliza um próton, o corpo A, ele vai ficar o quê? Carregado positivamente, eletrizado positivamente. Então, ao final do processo, eu terei dois corpos eletrizados com cargas de sinais iguais, certo? Bom, pessoal, na próxima aula nós veremos a eletrização por indução e veremos o processo também de formação dos raios na atmosfera.